Graça e paz a todos. Venham mais um dia trazer a palavra de Deus para cada um de vocês, ok? E antes de começarmos esse vídeo, gostaria de dizer que justamente quem escolheu essa palavra não fui eu para falar, tá? Essa foi uma palavra que Deus falou comigo hoje de manhã e que Ele tocou no meu coração para compartilhar também com cada um de vocês, ok? Durante a noite, enquanto estava dormindo, o ventilador do quarto da minha mãe estava ligado e eu propus deixar a Bíblia aberta no último versículo que Deus tinha falado comigo. Porque o único momento que eu consegui achar para falar, para orar e para ler a palavra de Deus foi antes de dormir, ok? E naquele momento eu orei e estava no Salmo 143, que foi o que eu li, 144 e 145. Foram esses 3 salmos que eu li antes de dormir, ok? E hoje acordou em Provérbios 8 completo, que foi o que Deus quis falar comigo, ok? Então, olha quantos capítulos não se passaram. Olha quantos capítulos o ventilador do quarto da minha mãe não passou desde Salmo 143 até Provérbios 8. É uma grande diferença de capítulos, entende? Por isso é impossível que você possa dizer que eu escolhi por mim mesmo dizer essa palavra, ok? Ou que eu estou proferindo uma palavra de homens. Não, eu estou recitando a palavra de Deus. E se há algo a ser explicado, quem vai explicar é Deus, ok? E no capítulo de Provérbios 8 diz o seguinte, nós vamos ler ele completo, ok? Na Bíblia, antigamente, como ela foi escrita, não foi escrita com divisão de capítulos e nem com essas letras assim, ó, tá vendo? Esses sublinhados assim, ó, dividindo os temas. Como, por exemplo, o capítulo 8 tem 2 temas: a excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria, e a sabedoria existe desde a eternidade. Esses subtítulos não existem na Bíblia antigamente. Ela foi escrita capítulos inteiros, ok? Por isso que geralmente eu leio capítulos inteiros, para melhor compreensão de todos, ok? A fim de não gerar alguma distorção na palavra de Deus. Geralmente as distorções ocorrem quando pegamos versículos fora de contexto e implementamos o nosso pensamento naquilo. Mas a verdade é, devemos ler todo o contexto para saber o que aquilo significa, ok? E diz o seguinte, Provérbios 8, capítulo 1. Não clama por acaso a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? A sabedoria aqui que ele está falando é Cristo, ok? Essa sabedoria é Cristo. Por acaso não clama a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho e nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ou seja, a sabedoria de Deus se coloca em todos os lugares, trazendo orientação, trazendo aconselhamentos a todos os homens, porque o evangelho se espalhou por todo mundo, ok? E não somente a sabedoria do evangelho, a própria sabedoria de Deus, ok? A própria manifestação de Deus em toda a natureza, em tudo que ele criou, dá testemunho de si mesmo. A própria natureza testemunha a Deus, ok? Então, em todos os lugares você consegue enxergar Deus e as obras de Deus, as obras que ele criou, ok? Aí, só aí, por si só, o homem já pode supor a existência de Deus, ok? Porque Deus, de fato, existe. Não tem como todas essas coisas serem criadas do nada. A pessoa consegue acreditar na teoria do Big Bang, onde tudo surgiu de um clarão, de uma explosão,
mas não consegue acreditar que o homem foi formado do barro. Sendo que a ciência comprova que há muito mais elementos que há no barro, no corpo humano, do que o universo ter surgido de uma explosão. A ciência comprova em laboratório que o nosso corpo tem as mesmas propriedades do barro. O nosso corpo, sim. E a quantidade de água que há no nosso corpo regula o barro a ponto dele ser maleável. Ok? A própria quantidade de água no nosso corpo já regula isso. Nós somos, diante de Deus, uma massa maleável que Ele pode trabalhar em cima de nossas vidas. Ok? E ele diz o seguinte, ó, versículo 3: da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando a sabedoria. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e a vós, loucos, entendei de coração. Aqui, a palavra de Deus está falando claramente de que até homens que estão em estado de loucura, sim, homens internados em manicômios que estão em estado de loucura, esses homens podem ter o evangelho alcançado. E a única maneira deles entender o evangelho é por meio da fé. Por que é por meio da fé? Porque eles só conseguem entender de coração. Um louco, ele não tem a razão consigo mesmo, ok? Ele não age segundo a razão, ele age segundo a emoção dele, entende? Então, o que acontece é que o evangelho gera frutos a partir da emoção deste homem louco, ok? O que as escrituras diz? Aquele que quer ser sábio, faça-se louco para as coisas desse mundo, para que assim alcance a sabedoria. Essas palavras da palavra de Deus não cabem na razão humana. A razão humana não pode compreendê-la. A única coisa que compreende a palavra de Deus é o coração. Muitas pessoas acham que Deus quer alcançar a razão. E por isso aí, no mundo afora, muitas pessoas que conhecem de Deus estão distantes dele. E vivem como se estivesse perto. A questão é, loucos estão mais próximos de Deus do que essas pessoas. Ok? A palavra de Deus nos orienta. Faça-se louco para este mundo, a fim de alcançar a sabedoria de Deus. Ok? Se é loucura para o mundo que você morra por sua fé, então é essa fé que você deve ter. Ok? Porque foi essa fé que escandalizou o mundo no passado. Porque há escândalos que são bons e cooperam para o avanço do evangelho, mas há escândalos que não são bons e não cooperam em nada para a edificação do próximo, nem para o avanço do evangelho. Ok? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pratiquem as obras que escandalizam, mas que são boas para o avanço do evangelho. Ok? Porque o próprio Cristo disse: se todos dizem bem de vós, você tende a entender que você não está indo no caminho correto. Ok? Porque ele diz: bem-aventurado se as pessoas disserem mal de você por causa do evangelho. Porque assim faziam com os profetas que nos antecederam. E bem-aventurados sereis vós se vos injuriarem e vos expulsarem de sua presença como sendo mal. Porque assim fizeram também com os profetas que antecederam. Os profetas que davam alertas o tempo todo que Deus estava irado, que Deus
estava vindo trazer juízo sobre toda a nação. O que eles faziam com esses profetas? Perseguiam e matavam. E de repentemente, nos dias de hoje, eles viraram heróis. Sendo que o mundo do passado os desprezou. E quando as pessoas veem homens com a mesma fé desses profetas, eles também desprezam. Eles também chamam de loucos. Ok? Mas tomem cuidado com o que vocês dizem. Porque a palavra de Deus diz: ai daquele que chamar o seu irmão de louco. Isso é de louco por causa do evangelho. Por causa de se escandalizar no evangelho. E o próprio Cristo sabia que as palavras que ele falava eram escandalosas. Ok? Escandalizava muitos. Por isso ele mesmo disse: bem-aventurado todo aquele que não acha escândalo algum em mim. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em minhas palavras. É o que o próprio Cristo disse. Ok? Essa é uma das bem-aventuranças mais interessantes de todo o Evangelho. Porque você pode ler o Evangelho, mas se tudo que está nele te escandaliza ao ponto de te afastar de Deus, entende? A ponto de dizer: eu não sei se eu consigo seguir até o fim. Isto pode ser um grande empecilho para que você perca a sua esperança. Porque o que nos guarda, o que nos retém a esperança, o que nos faz guardar essa esperança de salvação é justamente saber que em nossa morte nós seremos salvos. Saber que quer em vida, quer em morte, nós vamos estar com Cristo. Viver e reinar com Cristo. Ok? O milênio virá. Não pense que o milênio já aconteceu, ok? O milênio virá. Uma das palavras que vem antes do milênio acontecer é que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo ainda vivos. Nesse momento não haverá cristão na terra, mas na grande tribulação haverá. Só que a questão é, nesse momento, aqueles que morreram em Cristo vão estar vendo essas coisas acontecendo. Compreende? Porém, não passarão pelo lago de fogo. Eles vão estar vendo do que eles foram livrados. Ok? Porque todos os profetas, todos os apóstolos, todos os homens e mulheres de Deus que deram a sua vida por Deus no passado, não negaram de dar sua vida por Ele. Uma vez que Ele nos livrou da morte. A morte que merecíamos na cruz, Ele nos livrou. Então, se Deus quer que nós morramos por Ele, o que estaremos fazendo de mais? Será esta obra tão maravilhosa a ponto de surpreender Deus? Claro que não. O que eu quero dizer é o seguinte: nós já estávamos destinados à maldição e à morte, mas Cristo nos livrou da maldição, da morte e do inferno. Ele nos livrou de tudo isso. Então também é justo que nós devemos dar a nossa vida por Ele, pela causa dEle, como soldados dEle. E Ele sendo o nosso general. Ok? E diz o seguinte: entendei, ó simples, a prudência. O simples que ele está falando aqui é aquele que não tem muito conhecimento da palavra de Deus, tá? É aquele que não tem muito entendimento da palavra de Deus. Os simples devem aprender a prudência. O que é a prudência? Tem uma viga aqui até o outro lado. Uma viga de madeira bem fina. E um precipício enorme. E há um caminho a 1 quilômetro de distância. A 1 quilômetro de distância daqui há um caminho onde eu posso atravessar em segurança. Aonde é mais fácil eu ir? Atravessar aquela viga beirando o precipício, com os ventos soprando eu para lá e para cá, ou é melhor eu ir pelo caminho em que há segurança, ainda que seja mais longo?
é melhor eu ir pelo caminho que me leva a uma segurança, a um chão firme onde eu possa pisar. E esse solo firme que podemos pisar é a palavra de Deus. Entende? Nós podemos caminhar por ela em segurança. Ok? E os loucos entendam de todo o coração o evangelho. Ok? Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. A equidade é uma virtude de Deus, ok? Uma virtude que Deus traz como um presente ao homem, ok? O homem que tem a equidade, ele sempre vai procurar fazer o que é bom, o que é justo diante de Deus, ok? Porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios odeiam a impiedade. Geralmente a palavra abomino ou abominam no Velho e no Novo Testamento tem esse sentido, de odiar, de desprezar com todo o seu ser, ok? E Deus despreza com todo o ser dele a impiedade. A impiedade está presente em todos nós. Se nós nos descuidarmos, nós caímos em impiedade, ok? É natural do homem ser ímpio, não é natural do homem ser santo, ok? Quem santifica o homem é Deus. Por isso não há glória na santificação para o homem, ok? É uma glória que é dada para Deus diretamente, porque o homem não é digno de ser considerado santo, ok? Quem o santifica é poderoso para declará-lo santo, mas ele mesmo não pode se declarar por si só como santo, ok? Porque o próprio Cristo Jesus falou: eu vim para os que se perderam, ok? E por que você acha que a palavra de Deus diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Será que a palavra de Deus está querendo dizer que há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 pessoas que não pecaram e por isso não precisam confessar pecados? Não, ele não está falando disso. Ele está falando que há mais alegria no céu por um pecador verdadeiramente arrependido de seus pecados do que por 99 que se consideram justos, mas não confessam seus pecados. É isso que está querendo dizer. Ok? Mas não confessam seus pecados, se apegam ao seu orgulho religioso. É isso que ele está querendo dizer. É esta comparação que ele está fazendo. E há um grande abismo entre os dois. Ok? Porque um verdadeiramente está se arrependendo, mas é muito pecador diante aos olhos da sociedade. Mas os outros têm boas obras e podem ser considerados bons aos olhos da sociedade, mas não se arrependem de muitos pecados que praticam. E arrependem-se da boca para fora. É isso que eu estou querendo dizer. Ok? A maior alegria é no céu por causa disso. Aqueles que se acham justos o suficiente a ponto de não acharem pecado algum em si, eles devem rever as suas vidas, as suas condutas e pedir perdão pelos seus pecados. Davi o tempo todo pedia para Deus: Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha o meu entendimento para ver se há algum pecado em mim. Se em meu coração, se em meu pensamento não falhei com o Senhor. Davi procurava não propor pecado em seu coração diante de Deus, ok? Então essa mesma intenção de Davi a gente deve ter em nossa vida, de não procurar ter pecados guardados no coração como um pecado de estimação, compreende? E diz o seguinte, ó: porque minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Este foi o versículo 7. Versículo 8 agora.
Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Isso podemos declarar com total exatidão. Em Deus não há palavras de injustiça e não há palavras perversas, ok? Mas toda a verdade, toda a justiça está na palavra de Deus, ok? E não há coisa tortuosa ou perversa. Versículo 9. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Você lembra o que Jesus disse? Conhecereis a verdade e ela te libertará? Conhecereis a verdade e ela vos libertará? Quando Cristo declarou isso, ele se declarou também como verdade. Ok? Porque capítulos à frente, um dos apóstolos, um dos discípulos ali, naquela época, perguntaram a Jesus: não sabemos aonde vais, como saberemos o caminho? E qual foi a declaração de Jesus? Eu sou o caminho, por mim vocês serão salvos. Fora de mim não há salvação. É isso que ele declarou. Todos os outros caminhos do mundo são falsos. Somente eu sou o caminho verdadeiro. Somente eu sou o que te conduz à salvação. É isso que ele estava querendo dizer. Eu sou a verdade. Fora de mim não há verdade. Fora de mim todas as religiões são falsas. Fora de mim tudo o que se vê é desprezível. Todas as filosofias humanas são desprezíveis diante de mim, porque eu sou a verdade soberana e absoluta. É isso que Jesus declarou. E ele disse: eu sou a vida. Somente em mim há a recompensa da vida eterna. Eu dou a vida eterna a quem eu quero. E a quem quero condenar, condeno. Eu sou esse Deus rigoroso que destruiu a nação de Israel no passado. Eu sou o próprio Deus que julgo entre o meu povo. Não haverei eu também de julgar entre os ímpios? Diz o Senhor. Ok? Então, a questão é, um Deus tão soberano, tão imenso em misericórdia, em sabedoria e em justiça, ele não poderia, em sua palavra, continuar como ele é? Será que muitas pessoas realmente acham que essa palavra está adulterada? Se você acha que a Bíblia está adulterada, sinto dizer, mas você não conheceu a Deus de verdade. Ok? Para você duvidar da própria palavra dele, você não conheceu Deus de verdade. Você acha mesmo que meros mortais podem adulterar a palavra de Deus? Você acha mesmo que meros mortais podem receber a revelação da palavra de Deus, pegar a escritura, queimar e reescrever como ele quer? Você acha que ele pode fazer isso? Porque na própria palavra de Deus tem reis rebeldes que fizeram isso com a palavra de Deus. Pegaram pergaminhos, manuscritos da palavra de Deus e queimaram, a fim de querer apagar a palavra de Deus da história. Sabe o que aconteceu? O próprio Deus enviou o mesmo profeta para proferir essas mesmas palavras. Aquele rei que queimou. E trazer conselhos de palavras semelhantes ao que estava escrito em todo aquele manuscrito. E depois reescrever o manuscrito. Você acha mesmo que tem algum ser humano que possa adulterar esta palavra? Uma palavra soberana que vai julgar o mundo no tempo do fim? Você acha mesmo que algum ser humano pode fazer isso? Porque eu não tenho dúvidas que nenhum ser humano consegue fazer. Porque as punições severas na palavra de Deus para quem adulterar ela. Se no livro de Apocalipse diz que não pode tirar nenhum A, nenhum tio, nada do que está escrito ali, senão todas aquelas maldições virá sobre a pessoa, é uma promessa que Deus amaldiçoará aquele que distorcer essa palavra. Que o próprio Deus o tornará maldito e digno do inferno se ele distorcer essa palavra.
Ok? Ó quanta severidade estou trazendo por mim mesmo, porque eu estou carregando esta responsabilidade de levar a palavra para vocês. Eu estou trazendo esta responsabilidade por mim mesmo, de que se alguma coisa disser contra esta palavra, serei maldito de Deus e digno totalmente do inferno. Ok? Versículo 10. E aceitam a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Ele está falando, procurem aceitar a minha correção mais do que a prata, e o meu conhecimento da minha palavra mais do que o ouro escolhido. Assim como vocês desejam esse ouro, essa prata dessa terra, desejem muito mais a palavra de Deus, porque o ouro e a prata perecem, mas a palavra de Deus é fiel para justificar e salvar todo aquele que nela crê. Ok? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comprar com ela. A sabedoria ela tem um valor inestimável a ponto de ninguém conseguir colocar medida sobre ela. Medida de ouro, medida de prata. A sabedoria de Deus transcende o entendimento humano ao ponto de não ter quem compre ela. Ela é dada gratuitamente, mas os homens desprezam o que é de graça. Eles querem, por suas obras, alcançar algo. Ok? Isso aqui é dado de graça, isso aqui é misericórdia de Deus. Essa palavra você tem acesso a ela. E por isso que as pessoas desprezam essa palavra, porque é uma palavra que é dada gratuitamente. É um conselho gratuito do próprio Pai eterno, do próprio Pai que vive eternamente. Eles aceitam conselhos de homem, mas não aceitam o conselho de Deus. Porque o conselho de Deus traz uma salvação que não está na mão dos homens, que tira a responsabilidade humana de ser salvo e coloca a responsabilidade de salvar em Deus. Ok? Coloca esta responsabilidade de salvar a vida humana em Deus. E a confiança no sacrifício de Cristo. Por isso achamos que precisamos fazer algo para Deus. Deus não precisa que a gente faça nada para Ele. A questão é, Ele quer que nos amemos uns aos outros. E isso é um mandamento universal. Isso é para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de religião. Amar o próximo como a si mesmo. Isso independe de religião. Ok? Porque é um mandamento universal. Porque o amor existirá por toda a eternidade. O amor entre irmãos haverá por toda a eternidade no céu. É um mandamento que transcende o que é terreno. É um mandamento que transcende essa vida que nós vivemos. É um mandamento que existirá pela eternidade. Porque essas palavras, as profecias, tudo passará. Mas o amor, a misericórdia, a fé, tudo isso existirá no paraíso. Ok? Mas não haverá doenças, não haverá dores. Ok? Não haverá angústias, não haverá cansaço, não haverá disposição para o pecado, não haverá coração que peque diante de Deus, ok? Não haverá carne mortal, mas um espírito vivificado e transformado por Deus, ok? Versículo 12. Eu a sabedoria habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Agora a gente vai esclarecer aqui. O que é temer a Deus? O temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o mal. Porque está escrita a palavra aborrecer. Aborrecer está no sentido de desprezar. E desprezar também é odiar, ok? O temor do Senhor é odiar o mal.
a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. O Senhor está falando que não somente o orgulho, não somente a arrogância, não somente o mau caminho, mas também a boca perversa Deus odeia. A boca perversa. Você lembra que Jesus disse: a boca fala o que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio de raiva, de rancor, é isso que a sua boca vai expressar. Se o seu coração estiver cheio de mansidão, de domínio próprio, estiver cheio de virtudes de Deus, você vai expressar essas virtudes. Ok? A mansidão não é natural para o homem. O homem, naturalmente, recorre da ira. O homem, naturalmente, se ira. Mas a palavra de Deus diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque o homem irado pode cometer muitos e muitos pecados que Deus se desagradará dele. Ok? Então, busquemos ser pacientes, quer seja com os nossos familiares, quer seja com os ímpios no mundo, quer seja com os irmãos na casa de Deus que pecaram contra nós ou que têm alguma queixa contra nós. Ok? Aprendam a perdoar uns aos outros em amor e suportar uns aos outros, ok? Eu vejo que nesses últimos dias o mais importante dentro da casa de Deus é saber suportar uns aos outros, entende? Saber tolerar algumas coisas, ok? Não tolerar o pecado, mas tolerar que assim como você pecou diante de Deus, o seu irmão também está propenso a pecar diante de você ou contra você, ok? Assim como você pecou muitas vezes contra seus irmãos, assim como você pecou muitas vezes contra seu pai, contra sua mãe em rebeldia quando você era adolescente, assim também você tem que entender que as pessoas também podem pecar contra você. Mas a questão é, a palavra de Deus orienta a dizer o seguinte: se o seu irmão pecou, repreende-o. E se ele se arrependeu, perdoa-lhe o seu pecado. Ok? Perdoa-lhe e acolha-o como seu irmão novamente. Ok? Então, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Então, a verdadeira sabedoria, Deus está dizendo que está com ele. Os homens maus, incrédulos e perversos desse mundo, levados por diversas e diversas filosofias completamente erradas, que dizem que o homem tem que ser feliz, que o homem tem que viver feliz, fazer o que ele quer. Só nessa frase, faça o que você quer, já é uma frase que o diabo formula o tempo todo na mente dos homens. Ok? Faça o que você quer. Pouco importa a vontade de Deus, faça o que você quer. Seja feliz, não é? Não é o hedonismo, não é ser feliz? E nessa felicidade muitos homens se afundam, se distanciam de Deus, e muitos já acharam o caminho da cova e o caminho do inferno. E eu te pergunto, você quer ir com eles? Ou você quer tomar a mão de Deus junto com você e partir para uma vida eterna? O que você quer? Seguir esses homens? Retroceder com eles ao inferno, do qual Cristo morreu para te livrar de lá? Ou você quer tomar a mão de Deus e vir até Ele, confiando nele para a salvação? A decisão está com você. Você pode decidir. Sabe qual que é o erro do homem? É acreditar que ele tem livre-arbítrio. O erro do homem é acreditar que ele é livre para fazer o que ele quer. Sem punições, sem consequências. O erro do homem é esse. Mas sabe o que declara a palavra de Deus? A palavra de Deus declara que você não pode
ceiar e beber da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você não pode compartilhar da graça e da impiedade do mundo. Você não pode revelar as virtudes de Deus e criar deuses em sua vida que não são deuses. Não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Compreende? Aonde está a liberdade nisso? Porque se faço a minha vontade, estou cumprindo o que os demônios querem. Se faço o que não quero, se desprezo a minha vida diante de toda a palavra de Deus, a fim de cumprir a palavra de Deus, estou de acordo com a vontade dele. Aonde existe liberdade nisso? Se por um lado os demônios estão me cercando para me destruir e por outro Deus está estendendo a mão para me salvar, aonde é liberdade nisso? Cadê o seu livre-arbítrio agora? Porque se entregar profundamente à vontade dos demônios, eles vão te escravizar, eles vão te dominar e vão te possuir. E se fará um escravo na mão deles, assim como o gadareno daquela cidade, que vivia nos túmulos, se cortando com pedras, vivendo uma vida completamente angustiosa, onde correntes não podiam segurar ele. Quem o libertou? Cristo. Quando ele foi liberto? Cristo. Em Cristo ele foi liberto. Posso reconhecer que aquele homem teve uma gratidão eterna por Cristo. Aquele homem teve uma gratidão tremenda por Cristo. Eu te pergunto, se você estivesse no estado daquele homem se cortando com pedras, angustiado, ninguém podia conseguir expulsar o demônio dele. Você acha que talvez aquele homem estava naquele estado por 1 dia, 2 dias, 3 dias? Pode ser que ele estivesse há anos naquele estado. Mas quando Deus, a luz do Evangelho, a palavra chegou a ele, os demônios saíram. Os demônios que estavam naquele homem reconheceram Jesus como Salvador. As pessoas do mundo se recusam a reconhecer como Salvador. Quer criar outros salvadores para si. Ok? Ele é a verdadeira sabedoria. Você não vai achar essa sabedoria no mundo. Não vai. Não importa com quem você converse. Você não vai achar essa sabedoria no mundo. Ok? Aqui está a verdadeira sabedoria. Daquele que vive e reina para todo sempre. Por que você acha que aqueles que queimam isso passam por tantas tribulações, angústias e no fim podem sofrer até a morte? Agora eu te pergunto, por quê? Será que é mesmo um mero livro? Será que é realmente só mais um livro dentre tantos outros que está no mundo? Será que é só isso o que essa palavra representa? Será que queimar essa palavra não significa afrontar os céus, cujo anjos de Deus, apenas um, foi capaz de derrotar um exército inteiro de homens? Apenas um dizimou mais de 100.000 homens em uma noite. Apenas um anjo de Deus fez isso. E você quer de fato, com a sua vida, afrontar o céu? Um anjo. Não foi os 2/3 inteiros que estão no céu. Um anjo fez isso. Você pode supor que se Deus quisesse, aquele único anjo poderia exterminar a raça humana da Terra. Varrer como um lixo todos os seres humanos da Terra. Mas Deus não quis dessa forma. Para revelar a sua graça. Para revelar a sua misericórdia. Agora eu quero dizer o seguinte. Cadê a liberdade nisso aqui, ó, nesse versículo 15 aqui? Explica para mim, cadê a liberdade?
Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim reinam os reis. Não é por eles mesmos. Eles podem achar que estão fazendo a vontade deles. Sabe o que a palavra de Deus diz? Se os príncipes desse mundo, se os governantes desse mundo decretarem leis completamente contra o povo cristão, sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que por mim reinam os reis. Se os reis dessa terra decretarem morte aos cristãos, perseguição aos cristãos, Deus estará decretando morte aos cristãos. Quer dizer que Deus está sujeito ao homem? Não, mas que o homem está debaixo de um desígnio desconhecido de Deus, uma vontade desconhecida de Deus, uma vontade da qual o homem não conhece e jamais conhecerá. Se você não tem fé para que, mesmo não entendendo, continuar seguindo a Cristo, será muito difícil você continuar na caminhada cristã. Eu não digo para você abandonar Cristo, mas eu digo que será muito difícil se você não deixar de lado essas perguntinhas que você sabe que você nunca vai conseguir responder. Tem coisas dentro da palavra de Deus que não tem como responder. Não ache que é porque Deus não pode responder. É porque Deus não quis responder. Deus não deve nada a você a ponto de que ele precise responder tudo o que você quer. Precise satisfazer as suas curiosidades. Não. Ele não está aqui para satisfazer suas curiosidades bíblicas. Ele está aqui para te salvar. Para usar essa palavra como instrumento de salvação na sua vida. É para isso que ele está aqui. Ele não está aqui para satisfazer a sua curiosidade. Ok? Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Verso 16. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra, todos sem exceção. Por que a Bíblia fala de sujeitar as autoridades terrenas? Porque fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Mas quando essa autoridade se faz rebelde contra Deus, estabelece leis anticristãs, estabelece a marca do anticristo, você vai aceitar? Pelo contrário, o maior soberano é Deus. Quem são esses vermes, esses homens amaldiçoados e malditos diante de Deus para dizer o que você tem ou não o que fazer? Para dizer que se sua fé é verdadeira ou se não é. Quem são esses homens para dizer isso? Quem são esses homens que estão ricos, poderosos, achando que são deuses na terra? Quem são eles diante de Deus? Não passa de pó como eu e você. Não passa de pó. Não passa. E diz o seguinte: os príncipes e os nobres da terra. Os nobres são pessoas ricas, que não têm vínculo com política, ok? Sim, todos os juízes da terra, todos estão debaixo da vontade de Deus. Por isso Deus pode dizer que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque os homens não estão debaixo de sua própria vontade. Os homens estão instituindo o que Deus programou no coração deles fazer desde o princípio da fundação do mundo. Porque a Bíblia vai relatar que 10 reis que reinarão com o anticristo vão odiar a prostituta, que seria a grande meretriz, né, a grande Babilônia. Vai odiar esta nação
que corrompeu os reis da terra, da qual não sei quem é essa nação. Ok? Podemos fazer especulações, mas especulações não passam disso, especulação. Não é certo. Então, não sabendo eu qual nação é, eu não vou ficar apontando o dedo, ok? Mas a questão é uma nação da terra que corrompeu os reis da terra, que os reis da terra beberam do cálice da devassidão dessa nação, ok? E diz que esses 10 reis odiarão a prostituta, a farão desolada e a perseguirão e a matarão, ok? Então, e fala nessa parte da escritura que Deus colocou essa intenção no coração deles desde antes da fundação do mundo. Desde antes do mundo ser criado, Deus colocou isso no coração de homens maus. De que forma Deus colocou? Permitindo que eles seguissem o seu plano. A vontade permissiva de Deus não é a vontade de decreto de Deus, ok? Sendo que, na verdade, ambas estão ligadas uma com a outra. A vontade de decreto e a vontade permissiva estão ligadas uma com a outra, ok? Deus decretou tudo. Você pode dizer que tudo que aconteceu na humanidade, Deus fez. Porque assim o agradou. Ah, mas você quer entender o porquê ele fez, você vai ficar louco. Se você tentar buscar entender por que Deus fez cada coisinha que ele fez, você vai acabar ficando louco. Você só consegue entender as coisas que Deus fez por meio da palavra dele. Porque ele explica o porquê ele está fazendo. Quando ele castigou Israel, ele explicava o porquê ele estava fazendo. Mas agora eu te pergunto, na sua vida tem coisas que acontecem que não estão escritas na palavra de Deus. E você não entende. Mas a verdade é, temos que agarrar uma palavra que está escrita na Escritura. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Porque se Deus decretou todas as coisas, tudo cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Conforme está escrito, que foram chamados segundo o propósito que Deus designou para eles. Ok? Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Quão forte não é esta palavra? E eu te pergunto, nós éramos pessoas dignas de serem amadas por Deus? Será que nós éramos amigos de Deus? Será que eu e você que está ouvindo esse vídeo, será que nós éramos amigos de Deus no passado? Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz, nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um para o seu canto, fazendo o que bem queria. Mas a seu tempo ele fez a iniquidade de todos nós recair sobre ele, a ponto de que ele morreu na cruz por nós. E por suas pisaduras fomos sarados, como relata as Escrituras. As pisaduras, os ferimentos, as chagas de Cristo sararam a corrupção do nosso coração. A maldade que havia no coração caiu ali com Cristo. Caiu ali diante de Cristo na cruz. É necessário crer que as chagas de Cristo têm poder para curar o seu coração carnal. Ok? Curar. A palavra de Deus fala que o coração humano é incurável. E quem o compreenderá? Mas fala que Deus conhece o coração do homem e dará a cada um segundo suas obras. Então, por mais que o coração carnal é incurável, porque ali habita a natureza do pecado, e é difícil, é impossível se desvincular do pecado sem morrer, porque o apóstolo Paulo já falou isso, aquele que morre está justificado do pecado. Ou seja, a única maneira de quem não tem Deus em seu coração
se vê livre do pecado é morrendo. Mas morrendo ele, encontrará a morte eterna depois. Porém, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer não é essa segunda morte. O que ele está querendo dizer é: aqueles que morrem em Cristo estão justificados de seus pecados, estão acolhidos por Deus, estão em segurança ao lado do Pai. Eu te pergunto, existe mais segurança nos braços de Deus, no paraíso, sendo cuidado por Ele, até o dia do julgamento, para esclarecer todas as coisas, e no fim herdar todas as coisas, como Ele prometeu, que herdaríamos o reino, que será dado a nós, antes da fundação do mundo. Ele colocou em seu coração dar esse reino para nós, antes de tudo ser criado. Não havia seu pai, não havia sua mãe, não havia Adão, nem Eva. Antes de tudo ser criado, ele já colocou isso em seu coração, de nos salvar e nos dar um reino eterno, antes da fundação do mundo. Olha o nível de fé que você tem que ter. Crer que você, antes de ser nascido, antes de tudo isso aqui que a gente vê, toda essa natureza, todo esse mundo ser criado, nós estávamos no coração de Deus, sendo acolhidos por Deus, sendo acolhidos por seu Filho, Jesus, que morreu por nós, tanto que a palavra de Deus fala que ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus Cristo já estava válido antes do mundo ser criado. Por isso que os homens que viveram no Antigo Testamento estão ao lado de Deus. Porque eles não viram Cristo, eles não testemunharam a pregação do Evangelho de Paulo. Mas pela fé, eles creram no Cristo que morreu por ele antes da fundação do mundo. Por isso herdaram a promessa. Ok? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Aqui não é só de madrugada, ok? Mas ele está falando de uma pessoa que está tirando um tempo em que todas as outras pessoas estão dormindo. Isso demanda um esforço um pouco maior da mente e do coração da pessoa, ok? Ou seja, a pessoa tem um certo sacrifício. Deus está falando aqui que ele não despreza os sacrifícios, mas com que intenção ele quer que nós façamos sacrifícios diante dele? Ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios. E conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o que ele está querendo dizer é: nós devemos sim sacrificar diante de Deus, só que com a intenção correta, ok? De todo o coração. Ou você vai dizer que uma pessoa que está dando a sua vida por Deus não está sacrificando algo? Claro que está, mas não é um sacrifício de tolo. Porque essa pessoa sabe que o que Deus quer é que tenhamos misericórdia uns com os outros. Misericórdia quero, a prática da misericórdia, ok? Por isso ele diz: aquele que perdoar o seu irmão, de mim receberá o perdão. Mas aquele que não perdoa seu irmão, também não terá o seu perdão de mim, ok? Essa é a importância da reconciliação no meio cristão, ok? Não só no meio cristão, mas no mundo também, tá? Riquezas e honra estão comigo, diz. Riquezas e honra estão comigo, sim. Riquezas duráveis e justiça. Isso aqui não é ouro e prata desta terra, tá? Para deixar bem claro. Não é ouro nem prata dessa terra. Mas é uma riqueza que não passa. Uma riqueza que não perece. Ok? E a justiça está com ele. Verso 19. Melhor é o meu fruto que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, as minhas boas novas, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar os bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros.
O que a palavra diz para nós? Hein? Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões escavam e roubam. Mas acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e os ladrões não podem roubar o seu tesouro. A questão é, se eu falei que na terra os ladrões não vão escavar ou roubar, é bem provável que ele vá, ok? É bem provável que ele vá roubar algo de nós. Só que a questão é, se Deus não querer que ele roube, não vai roubar, ok? Aconteceu algo na minha vida também, quando eu havia sumido, para ir até uma cidade, conhecer o pastor Rodrigo Mocelin e tal, levar uma mensagem de Deus para ele. Eu deixei a minha esposa, eu deixei o meu filho, deixei o meu sogro, minha sogra, eu deixei o emprego que eu estava para ir de bicicleta depois do serviço, sem tomar banho, sem nada, com esse propósito de levar aquela mensagem. E hoje eu entendi que o propósito não era levar a mensagem em si. O propósito era provar a minha fé, porque eu tinha pedido para Deus, Senhor, eu não quero que a minha família, que o meu filho, sejam causa de eu negar a fé, a ponto de não morrer pelo Senhor. Entende? Por causa da marca da besta, ok? E daí eu falei, Senhor, eu quero saber se eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Ele me pediu coisas naquele dia, naquela estrada, com aquela bicicleta. Eu só saí com a bicicleta, com a Bíblia e com o celular, porque eu tinha esquecido, ok? Eu tinha esquecido o celular junto comigo no serviço, então acabei levando na mochila, ok? E eu aproveitei para gravar todo esse relato que está no meu canal antigo, que se chama Sentindo na Pele as Provações de Deus, ok? E o nome do canal antigo é Vivendo a Cristo, Pregando a Cristo a Única Verdade Absoluta. É esse o nome do canal antigo, ok? Você pode pesquisar lá, é um vídeo de 4 horas, porque foram 2 dias inteiros eu gravando, ok? Então, claro, foram cortes, eu não gravei tudo, tá? O meu celular naquela época não conseguia gravar tudo. Então, eu gravei cortes, depois juntei num vídeo só e ficou por isso. Só que muitas das coisas que eu falei lá, eu já não acredito mais. Eu tinha falado que eu era uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Eu não creio mais nisso. Entende? Eu não tenho como ser uma das 2 testemunhas. Já que as testemunhas pregam para Israel, é mais natural ser pessoas de Israel, não eu. E são 2 testemunhas, entende? Então eu vejo que não tem como ser eu, ok? E já peço desde já perdão a todos vocês por ter falado aquilo. E também eu falei que, de certa forma, governaria este país, ok? O Senhor tinha realmente falado ao meu coração que eu reinaria de alguma certa forma, ok? Só que hoje eu entendo que não é um governo na Terra, ok? Seria no milênio mesmo, que os justos reinarão com ele no milênio, ok? Então, por isso também eu peço perdão a vocês, ok? E eu gravei muitos e muitos vídeos enquanto eu ainda estava com esse pensamento, não estava raciocinando direito ainda. Por isso, estou pedindo perdão, comunicando perdão a todos vocês, ok? Mas o que aconteceu? O que sobrou de mim naquele dia foram 2 moedas de 50 centavos, das quais ele pediu para que eu vá e entregue como oferta na casa de Deus, lá na igreja do pastor Rodrigo Mocelin. Poderia ser qualquer outra igreja, mas ele falou, entregue lá, ok? Assim como o seu sonho era ir lá e conhecer a igreja do pastor, então vá e entregue lá,
porque você fez todo aquele esforço para chegar até lá. E eu creio que Deus alinhará as peças e eu poderei ir lá e fazer este último sacrifício que Ele me pediu, de 2 moedas. Testemunhando o que Ele falou, que eu dei tudo o que tinha por Ele naqueles dias. Ok? E que se não tivesse voltado antes, meu filho teria perdido a vida, eu teria perdido a vida. Foi algo que Ele revelou a mim. Eu teria perdido a minha vida, meu filho teria perdido a vida dele. Chegou a emagrecer mais de 7 quilos. Ok? Meu filho hoje vai fazer 4 anos, né? Dia 6 de janeiro, vai fazer 4 anos. E é algo que eu não me arrependo de ter feito. Ok? Uma das coisas que ele pediu para mim: deite na beira da estrada, no canteiro da estrada onde virava praticamente os caminhões, né? Confesso que eu fiquei com muito medo e realmente deitei naquela estrada e começou a subir formigas em mim. E ele falou: não se incomode que elas estão subindo, elas não vão fazer mal algum em você. E de fato, nenhuma delas me picou. Então, o que aconteceu? Eu peguei no sono ali, porque ele pediu para que eu dormisse ali. E logo mais chegou um resgate, né? Alguém deve ter visto. Chegou um resgate e levou eu junto com a bicicleta até um outro posto, um posto mais próximo. E dali amanheceu o dia tal, e eu consegui depois dali encontrar a minha família. Ok? E as partes mais difíceis do caminho eram sempre essas. Quando eu tinha uma ligação de voz, de vídeo com a minha esposa e desejava voltar para casa, mas Deus ainda queria provar algumas coisas e eu tive que continuar o caminho, como se nada tivesse acontecendo. O primeiro dia foi horrível para mim. A falta do meu filho, da minha esposa, da cama que eu dormia, tudo. E hoje eu sei como que os moradores de ruas passam. Foram 1, 2 dias, 3 dias no máximo. Só que eu pude experimentar o que eles passavam. O cansaço era tanto que você não conseguia ficar acordado. Você dormia, apagava no meio da estrada, ok? Mas a questão é, o sono mais longo que eu tive durou 4 horas no primeiro dia. E o segundo sono durou 1h30. Eu não conseguia dormir. Algo me incomodava, me acordava para eu fazer algo que Deus pedia para mim, ok? E tudo que Ele pediu eu fiz. Quando Ele falava para eu beber água, eu bebia. Quando Ele falava para eu reter a água, porque ia ser escasso de um posto a outro andando de bicicleta, eu retia a água e bebia só quando não aguentava mais, como Ele me orientava. E naquele vídeo vocês podem testemunhar. Tudo que eu coletei de alimento no meio do caminho, eu guardei na mochila. E naquele vídeo vocês veem que quando eu encontrei minha família, de fato, havia muito alimento ainda quando encontrei a minha família. Tamanha maneira que Deus cuidou de mim. Ok? Tanto que havia um caminhoneiro que não estava acreditando muito em mim. Ele estava achando que eu estava louco. Mas de uma certa forma ele foi tocado por Deus para me levar num caminho correto. Porque eu estava indo para o caminho errado. Eu estava indo para São Paulo e a cidade era estado de São Paulo e não São Paulo de fato, né? Então o que acontece? Eu não conhecia o caminho de lá. Eu estava indo justamente para ser testado por Deus mesmo. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu encontrei a minha família no final, deu tudo certo. Só que até esse caminhoneiro foi tocado. E justamente o caminho que ele estava me levando para ir para o caminho correto era porque ele falou que ele foi para lá uma vez naquela cidade. Eu achei um caminhoneiro que tinha uma pista, entende? Para onde eu pudesse seguir para chegar até lá. E a minha fé é que eu voltaria
no domingo para que eu pudesse trabalhar e não perderia o meu serviço, ok? E foi o que aconteceu, eu voltei realmente no domingo, só que eu não cheguei até lá, ok? O que aconteceu foi o seguinte: até um homem que não estava acreditando muito em mim, Deus tocou o coração. E foi justamente o caminho que me faria voltar e encontrar minha família depois que aquele caminhoneiro me levou, ok? Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, tá? E ele fala, para que fazer dar os bens permanentes, os que me amam, e encher os seus tesouros. No versículo 21 ele falou isso, né? Então vamos para o versículo 22. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Quem ele possuiu? A sabedoria. E essa sabedoria é Cristo, ok? É a figura de Cristo. O Senhor me possuía no princípio dos seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, isso é, escolhida por Deus, para um propósito. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. Isso não é gerada no sentido de ser criado, ok? Isso é, já havia uma mente pensante. Jesus e Deus eram o mesmo. Jesus e Deus era a mesma pessoa. E essa mente pensante, essa sabedoria, já existia desde o princípio. Ela não foi gerada, ok? Mas o conhecimento da sabedoria foi revelado por ela. Entende? A sabedoria estava com Cristo e Cristo revelou ela ao mundo. Ok? E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outreiros, eu fui gerado. Antes ele não tinha feito a terra ainda, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punhava o mar e o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mandado, quando punhava os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui está falando que Jesus já estava com o Pai desde o princípio. Entende? E ele estava desfrutando de toda a criação e criando toda a criação juntamente com o Pai. E ele estava juntamente com o Pai, pensando na criação humana e dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Um Deus triuno, criando um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para compartilhar de suas virtudes com esse homem. Ok? Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Que delícias é essa que ele está querendo falar? Compartilhando o conhecimento de Deus, compartilhando a graça. Ok? Agora, pois, ó filhos, né? Ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem meus caminhos. Ouve a correção e não rejeite, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que dá ouvidos, que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, que seria esperando diante de Deus a salvação, ok?
guardando-se nos caminhos da salvação, velando para que a sua salvação seja trilhada dia após dia. Isso significa guardar as portas, ok, da sabedoria, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Isso é o que o próprio Cristo falou, ok? Bem-aventurado o servo que for achado vigiando. E ele compara esse servo com um servo que vê o seu senhor indo para as bodas, indo para a festa, e esse servo ele fica aguardando a chegada do seu senhor para recebê-lo às portas da casa dele, quando ele chamar, e abrir as portas quando ele chamar, ok? Fica aguardando a chegada do seu senhor. Ele fala, e bem-aventurado será se na primeira vigília, ou na segunda, ou na terceira, ou em qualquer vigília da noite, ele encontrar o seu servo vigiando. Ok? Isso quer dizer que nós devemos, durante a madrugada, vigiar o tempo todo e viver a vida sem dormir? Não. Ok? É vigiar enquanto estamos acordados. Durante a noite, Deus cuida de nós. Ok? E se de alguma maneira ele te despertar durante a madrugada, creio que é porque ele quer falar com você, ok? Se você perdeu o sono durante a madrugada, por exemplo, é porque ele quer falar de alguma forma com você. Como ele disse, eu amo os que me amam e me acham os que madrugam para me buscar. Se de alguma forma você acordou na madrugada e você perdeu o sono antes de ir para o trabalho, por exemplo, busque fazer a sua oração, busque a partir dali já estar acordado, ok? Se conseguir descansar depois de alguma certa forma, antes de você ir para o serviço, descanse. Coma o seu pão, vá para o serviço, trabalhe, ok? Se alegre com sua esposa, com seus filhos. E viva a sua vida, ok? Mas viva a sua vida pautada na palavra de Deus. Porque é a melhor coisa para o ser humano. Nisto há liberdade. Mas fora disso, só há uma perspectiva negativa da realidade, ok? Uma perspectiva angustiosa, de um fogo eterno que nos aguardará se nos desviarmos desse caminho, entende? Se nos descuidarmos de tão gloriosa salvação, ok? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos. A salvação dele não pode ser anulada, mas mesmo assim, mesmo em sua palavra ele diz, esforçai-vos, nenhum esforço é em vão. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acharão esse caminho e poderão entrar por ele. Porque há homens que acham o caminho, mas não conseguem entrar por ele. E há homens que entram por ele e trilham até um certo passo e não conseguem caminhar mais. E há homens que trilham até o fim. Essa é a boa terra que o nosso Pai está procurando, ok? Espero que seja a terra do seu coração. Espero que seja a terra do meu coração, ok? Porque, de fato, a terra boa é a única que vai produzir a salvação. A terra que caiu entre os espinhos é a terra que as riquezas do mundo sufocam a palavra de Deus. A teologia da prosperidade, o amor às coisas do mundo, é basicamente como Esaú, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Ok? É uma retratação da eternidade. Esaú é uma retratação da eternidade. De um homem que vendeu a eternidade por coisas da terra. Ok? Só que na questão da marca da besta, se você vender a eternidade por coisas dessa terra, você já perde a salvação.
Por isso que Esaú é um exemplo negativo para nós, ok? É um exemplo do que não fazer. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. No verso 35. No verso 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Está falando que o homem que pecar contra Deus, ele estará violentando a si mesmo. Ele estará fazendo mal a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Sim, porque desprezar os conselhos de Deus demonstra que você, em um certo aspecto, segundo as Escrituras, está odiando a Deus. Ok? Quem é aquele que odeia, senão aquele que despreza as palavras de quem o ama? Ok? E o Senhor o ama, e o Senhor lhe repreende em muitas coisas. O Senhor repreende a gente no nosso pecado, porque se estamos sem correção, já não somos filhos, mas bastardos, como a Escritura declara, ok? Porque se não estamos fazendo participantes da correção de todos os irmãos espalhados no mundo todo, já não somos mais filhos, mas somos bastardos, se estamos desprezando esses conselhos, ok? Graça e paz a todos, espero que tenham entendido essa mensagem, espero que o Espírito Santo tenha tocado o coração de cada um de vocês, que Deus nesse ano possa abençoar a vida de cada um de vocês e guiá-los à salvação dia após dia, ok? A fim de crescer em graça, misericórdia e no fim alcançar o supremo prêmio da nossa consolação, que é a vida eterna, ok? Graça e paz a todos. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia e um ótimo ano.